Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos conversar hoje sobre um tema que não é exatamente de treino, mas que está relacionado com esse universo de treino, de esporte, de dores musculares ou articulares relacionadas ao treino. Beleza? Que é quando usar calor e quando usar o gelo. E também é importante vocês saberem que, dependendo da lesão, o calor e o gelo não vão ser do tratamento, e sim uma forma de conter os danos, de controlar os sintomas, enquanto vocês reabilitam de outra forma. E também, dependendo da lesão, o calor e o gelo podem sim ser uma forma de tratamento, até porque algumas questões inflamatórias e algumas lesões é só o tempo mesmo para curar. Então, o calor e o gelo vão ser uma forma de vocês facilitarem esse processo. Começando com o calor. Os dois principais efeitos do calor são a vasodilatação, então vai passar mais sangue naquele local, consequentemente vai aumentar o metabolismo, e também a diminuição da ação do fuso muscular, por isso que diminui a rigidez. E o fuso muscular ele é um mecanoreceptor que a gente tem no músculo que detecta mudanças de comprimento. Por isso que, diminuindo a ação dele, a pessoa tem mais tolerância a esses movimentos de alongamento ou algum exercício de mobilidade. Então, como o calor relaxa a musculatura, a gente vai usar ele em momentos onde ela está estressada. E quais são esses? Um espasmo muscular, uma contratura, também melhorar a maleabilidade do tecido. Então, para pessoas que têm muita rigidez, que têm muito desconforto, né, que têm baixa tolerância a um alongamento, é interessante usar um calor local, ou às vezes fazer algum exercício antes para aquecer aquele tecido, que aí a pessoa vai ter mais tolerância ao exercício, vai conseguir fazer ele de uma forma mais confortável. E mais importante do que saber quando usar o calor é saber quando não usar. Então aqui vão as principais contraindicações. O primeiro é em casos de inflamação aguda, normalmente ali nos primeiros 3 dias de alguma lesão um pouco maior. Por quê? Durante uma inflamação aguda dessas, o teu corpo ele reage de forma exacerbada, de forma exagerada. E tu aumentando o metabolismo local com mais calor ainda, só vai aumentar a agressão do teu corpo a ele mesmo. A segunda é também em casos de edema, porque ele é um sinal inflamatório. Então pensa comigo, tu já está com sinais inflamatórios. Aumento da temperatura local, vermelhidão, inchaço, própria dor, e tu vai colocar mais calor em cima, só vai estar piorando o caso. Agora a gente chega no frio. E o frio ele tem um mecanismo de ação contrário do calor. Então ele faz vasoconstrição. Então o calibre do vaso vai diminuir. Com isso vai passar menos sangue, vai ter diminuição do metabolismo local e também diminuição da condução nervosa. Por isso que ele causa analgesia. E aí por ter esse mecanismo de ação, faz sentido usar o gelo em fases inflamatórias agudas, porque tu vai diminuir aquele metabolismo local, vai diminuir a agressão do corpo a ele mesmo. E funciona muito bem como contenção de danos em caso de lesão muscular, em caso de entorse de tornozelo, contusão, basicamente tudo que precise de um controle inflamatório imediato. E duas informações importantes para vocês saberem. Muitas pessoas acham que o gelo ele ajuda na drenagem do edema, e não é isso que acontece. O efeito que ele vai ter no edema é na diminuição na formação do edema. Então, ali nas primeiras horas após se machucar, tu usar o gelo vai diminuir a formação desse inchaço. Uma vez que ele já está instalado, o gelo vai ter pouco efeito. Ele vai ter efeito na parte inflamatória ao redor, mas não no edema em si. E a segunda coisa é cuidar para não confundir lesão muscular com espasmo muscular. Na lesão muscular vai ter ruptura de fibras e é importante usar o gelo para diminuir o sangramento, para conter aqueles danos, enquanto no espasmo muscular a musculatura vai ficar mais enrijecida devido a essa contração reflexa. E aí, como eu falei antes, no espasmo muscular vocês usam calor para relaxar o local, na lesão muscular usa frio para conter os danos. Por isso que quando tu era criança e batia a cabeça alguma outra parte, tua mãe, tua avó, teu pai já vinham correndo com gelo na mão. Por mais que eles não sabiam da parte fisiológica por trás, eles têm o conhecimento na prática. Então, um resumo rápido do que a gente viu até aqui. O calor ele é usado em casos de rigidez para ajudar a soltar ali aquela região, também em casos de dores crônicas e quando a musculatura está travada, digamos assim. E o frio a gente usa em casos de inflamações agudas, em casos de traumas, em casos de lesões mais recentes. E uma dúvida que muitas pessoas têm é quanto tempo deixar o gelo ali no local. E a prescrição meio universal é de mais ou menos 20 minutos. Só que dependendo da área e da profundidade do tecido, vocês terão que deixar tempos diferentes. Vou explicar. Uma área como a mão, que praticamente não tem deposição de gordura e não vai ter tecidos muito profundos, vocês não precisam deixar 20 minutos, pode ser menos. E ao contrário, uma área como o quadril, que vai ter músculos muito maiores, mais deposição de gordura, tecidos mais profundos, vocês teriam que deixar mais de 20 minutos. Então, como saber na prática? Nessas áreas maiores, vocês podem deixar entre 20 e 30 minutos, e nessas áreas muito superficiais e menores, mais ou menos 5 a 10. Só que vocês também podem usar outra métrica, que é a percepção ali do local. Então, percebeu que começou a ficar dormente, quer dizer que tu já atingiu o efeito fisiológico que tu queria. E também tem que cuidar para não deixar muito tempo, porque aí tu vai acabar, pode acabar queimando a pele e também causar o efeito oposto, porque se ficar muito tempo naquela vasoconstrição ali, o gelo atuando no local,
o teu corpo vai causar uma vasodilatação reflexa. Ele vai aumentar o calibre do vaso, temporariamente, né? E vai causar o efeito contrário que tu queria. E para quem tem interesse em uma parte mais técnica ou só tem curiosidade no assunto, eu vou explicar como que o calor e o frio geram esse efeito de analgesia. E para tu entender bem essa parte, tu tem que entender como o nosso corpo percebe a dor. É o seguinte, no teu corpo tu tem diversos receptores que detectam diversos tipos de estímulos. E para essa conversa, os três principais são os mecanorreceptores, que detectam toque, pressão, alongamento, qualquer estímulo mecânico. Também tem os termorreceptores, que vão detectar variações de temperatura, seja para o calor, seja para o frio. Também tem os nociceptores, que detectam estímulos lesivos ou potencialmente lesivos. Também é importante entender que os nociceptores eles têm um limiar maior de ativação. Então é mais difícil de ativar eles. Precisa de um estímulo mais intenso. Então, por exemplo, um toque não vai me machucar. Mas se eu apertar muito ou se eu tomar um soco, é um estímulo mais intenso e vai ativar esses nociceptores. Com certeza já aconteceu contigo de bater o cotovelo. Ah, porra. Com certeza já aconteceu contigo de bater o cotovelo ou alguma outra parte do corpo em algum lugar e aí começar a esfregar. Ao fazer essa batida, né, tu ativa os nociceptores e ao esfregar, tu vai ativar tanto os mecanorreceptores quanto os termorreceptores. E o que acontece fisiologicamente? Essa batida ativa o nosso receptor, que gera um impulso para o neurônio de primeira ordem. Aí o neurônio de primeira ordem ele faz sinapse com de segunda ordem, o sinal passa para o outro lado da medula e sobe pelo trato espinotalâmico até chegar no tálamo. E aí o tálamo organiza e transmite essa informação para o córtex somatosensorial. Aí ocorre a interpretação desse sinal de dor e aí ela é percebida de forma consciente. E aí quando tu esfrega, tu vai ativar fibras de condução mais rápida e também de limiar mais baixo. Lembra que eu falei antes que os nossos receptores têm um limiar de ativação maior. E esses sinais não sobem exatamente pela mesma via, só que ali na medula eles vão ativar interneurônios que vão inibir parcialmente a transmissão da dor. O nome dessa teoria é a teoria do controle do portão ou teoria da comporta da dor. É realmente como se fechasse um portão para o estímulo doloroso não passar. Só que o estímulo doloroso ainda está aqui. Não é porque tu não está sentindo ele que ele parou. Então, lembre-se do que eu falei lá no início. Essa é uma forma de controlar os sintomas, de controlar a inflamação para tratar de outras formas. Então, dependendo do caso, o tempo já vai fazer o serviço dele, ou dependendo do caso, vai precisar de uma reabilitação. E se tu assistiu esse vídeo até aqui, meus parabéns, tu é uma pessoa diferenciada. Sei que muitas pessoas vão acabar saindo do vídeo antes porque vão achar a explicação chata ou muito longa, mas eu sei que para alguns vai ser importante, então eu resolvi falar tudo isso. Beleza? E se tu curtiu o vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E falou!